cuidadores, sejam bem-vindos. Vocês que adquiriram esse e-book, esse livro digital, falando aqui sobre os 10 maiores medos da profissão cuidador de idosos e os pilares da precificação que eu coloquei como brinde. Eu falo para vocês sobre os 10 medos mais pertinentes, mais recorrentes, porque eu já estive aí, no mesmo local que você se encontra. Eu também já tive esses medos, eu já passei por eles e eu tracei metas, sabe, estratégias para driblar cada um e conseguir vencê-los. Hoje, com propriedade, eu te ensino justamente o que eu fiz e o que eu faço quando algum deles ainda ousam a aparecer na minha vida profissional. Então, você saber como que você vai ressurgir, vencer esses medos, deixar ele para trás e usar eles de degrauzinhos para você chegar no topo é fundamental. Então, cada um desses medos você consegue vencê-los quando você faz da forma certa. Não tenha medo, você é uma profissional capacitada que consegue ir além em qualquer atendimento. Se você tiver que sair de um e ir para outro, é porque vai ser melhor para você. Pense sempre assim e você vai obter sucesso. E o que me levou a escrever esse e-book para vocês, cuidadoras, foi o grande número de pessoas que reclamavam sempre das mesmas coisas, dos mesmos problemas e dos mesmos medos. E foi aí que eu, ao invés de ficar falando uma a uma, eu resolvi escrever esse e-book, tá bom? E uma das causas que mais pesam é você não saber cuidar. Tem cuidadora que diz que sabe cuidar e não sabe cuidar, ou às vezes sabe cuidar e acha que não sabe por medo. Então, quando sai de um atendimento para o outro, ela vai dizer que não sabe cuidar. Então, vocês precisam vencer esse medo. Saber cuidar é o primeiro medo que deve ser vencido. Ó, sangue nos olhos para enfrentar o que vier na sua profissão e você vai conseguir. O 2 é medo do idoso não gostar de você e o familiar te demitir. Isso tem muito, porque, gente, pessoas idosas, elas vão gostar de umas e de outras não. Às vezes você vai fazer algo que vai gerar uma birra naquele idoso e ele não vai querer você e o familiar vai precisar trocar. Precisamos saber como vencer esse medo e ser a melhor profissional. O medo do julgamento dos outros profissionais, sabe? Porque você quer ser a melhor, que você é diferenciada, porque você tem um posicionamento diferente e aí não precisa ter esse medo. Deixa os outros para lá, você é você. O medo de perder o paciente e ela ficar desempregada. Ei, não precisa ter medo. Você consegue um paciente ainda melhor, um familiar ainda melhor do que aquele que você estava, quando você é uma profissional qualificada, capacitada, que sabe se posicionar e realmente sabe cuidar. Então, isso não precisa ser um medo para barrar você. Medo de não saber cuidar da próxima patologia, do próximo idoso. Olha só, você já sabe cuidar. Muitas das vezes o que a gente precisa é aprimorar, adequar aquele novo idoso com aquela nova patologia. E estude sobre a patologia que você vai começar a cuidar. Eu ensino tudo isso aqui em vencendo esses medos. Eu te ajudo a vencer de verdade. Medo de cobrar um preço justo. Ei, se você sabe fazer, é profissional, estudou, se especializou e presta os melhores cuidados, você deve sim cobrar o preço justo e o familiar nem vai se importar em te pagar. Eu te ensino aqui. Medo da concorrência. Não precisa ter medo da concorrência. Gente, você é única. Tem muitos cuidadores, o universo é para todos, mas você é única. O seu jeito de cuidar é único. Você é a pessoa que vai transformar aquela família, que vai resolver aquela dor, que tem um propósito, que fez um plano de cuidado. Gente, eu ensino tudo isso aqui. Não precisa ter esses tipos de medo. Medo de não ser valorizada. Olha só, a valorização ela virá de acordo com o seu profissionalismo, de acordo com a sua proposta de trabalho, conforme você vai evoluindo naquele atendimento, da forma correta e da forma como eu te ensino no treinamento, na especialização, não existe como você não ser valorizada. Às vezes o familiar vai chegar para você e vai falar que uma lágrima vai escorrer. Isso é valorização, vai te agradecer. Então não precisa ter medo disso. A valorização com o tempo vem. Medo
Medo de represária. Você não precisa ter medo de represária quando você faz da forma correta. E outra, se você chegar a errar, esquecer algo, fazer algo que não era para ser daquele jeito, assuma. Não precisa ter medo. Chama o familiar e conversa e pede desculpa por o ocorrido e que nunca mais vai acontecer. Não tem por que eles te represarem por algo que você está ali conversando e sendo abertamente. Se você não negligenciar, se você chamar eles para uma conversa, não precisa ter esse medo, tá bom? Medo do idoso vir a óbito no seu atendimento. Gente, não precisa ter esse medo, porque isso pode acontecer. Já aconteceu comigo e pode acontecer com você. O que você precisa fazer é estar preparado, fazer o que precisa ser feito para quando o familiar chegar, está tudo ok para a remoção. E após, vencendo esses 10 medos, eu coloquei ainda um bônus sobre os pilares da precificação. Porque de nada adianta você vencer todos os medos, saber lidar, ser um excelente profissional, se você não sabe precificar. É fundamental você saber que o preço existe pilares de sustentação, pilares de qualificação, como que você vai vender aquele atendimento, o que você vai agregar naquele atendimento. Então, eu criei para vocês os pilares da precificação que você precisa ter em mente na hora de cobrar as suas horas de trabalho, pelo seu plantão, pelo seu atendimento, um valor justo para você e justo para o familiar. Então, nada melhor do que você saber como é que se dá, que a gente chega ao preço final. Entendam, preço é diferente de valor. Valor você já agregou ali vencendo os 10 medos. Preço é o valor em pecúnia que você vai receber pelas horas de serviços prestados. Então entenda que para isso existe uma fisiologia, existem formas, não é do nada você chegar e achar que o familiar vai te pagar 300, 400 reais por um plantão de 12 horas. Você precisa de bases sólidas, de sustentação, para entender e realmente cobrar o valor que ele jamais vai se negar a te pagar. A última coisa que ele vai fazer é pensar nesse preço na hora de